Olá, alunos do Centro de Excelência, tudo bem? Eu sou o professor Fábio. Bom, nós acabamos de ter um chat, né? Eu falei no chat de vocês que eu ia gravar o vídeo, né? Então, olha só, né? A gente está falando de marketing, é um assunto bastante interessante. Lá no chat a gente falou de estratégias omnichannel, falamos de CRM, né? Falamos a diferença de mídia e de estratégia, né? Que é a ferramenta, a estratégia é a ferramenta do marketing. Então, eu vou dar uma passada em alguns outros assuntos para a gente consolidar um pouco os nossos conhecimentos. Lembrando que ao final desse vídeo, nós teremos uma atividade avaliativa. Essa atividade vale ponto, ok? Ela pontua vocês. Então, é muito importante para vocês terem a nota de vocês, né? Não é só a prova. Isso aqui conta também. Então, né, marketing aplicado ao agronegócio, esse vídeo ele está sendo gravado hoje no dia 3/7, né? Uma aula assíncrona, vocês sabem o que é uma aula assíncrona, mas vocês verão esse vídeo no dia 5/7, né? Que é quando abre o fórum, né? O fórum da atividade avaliativa. Então, lembrando, ao final tem um exercício, tá? E vocês têm poucos dias para fazerem essa resposta lá no fórum. Ok? Dia 5 de julho, né? Bom, qual que é o objetivo do marketing? Tá aí uma imagem do Peter Drucker. Peter Drucker é a referência quando a gente pensa de marketing, né? Não só ele, quanto Kotler, né? Porque são os dois pensadores modernos da administração. A gente tem a administração clássica lá com Taylor, Fayol, mas isso é lá no começo do século. Já mais na nossa época, a gente tem aí o Peter Drucker como um dos pensadores da administração. E olha que interessante, né? Eu preferi uma frase do Drucker do que do Kotler, apesar do Kotler ser o pai do marketing. Por quê? Né? Porque eu concordo e corroboro com a ideia do Peter Drucker. Você precisa entender o cliente. Esse é o ponto. Né? Então, as vendas hoje, elas são muito diferentes do que foram um dia. Antigamente, bastava você ter um produto e esse produto, como existia uma demanda retraída, né? Faltava produtos no mercado e as pessoas estavam sedentas por consumirem, você venderia. Então, você criava um produto novo, você criava uma novidade, né? Que poderia ser uma inovação ou não, mas algo que fosse novo, e vocês venderiam esse produto. Ok. Só que o mercado, isso até a Segunda Guerra, mais ou menos, ou logo depois da Segunda Guerra. Logo depois disso, o mercado começou a se saturar de, de mercadorias. Então, basta ter um produto já não significa que você vai vender. Ah, então o produto tem que ser bom. Também não. Né? Também não é só isso que vai garantir que você vai vender. Nossa, o meu produto é muito bom, eu divulgo ele muito bem. Também não é sinônimo de que você vai conseguir vender. E isso tem que ficar muito claro, tá? Porque o marketing, ele vem para isso. Eu preciso entender o meu cliente e aí sim eu colo uma necessidade nele. Olha que interessante. Então, quando eu entendo o cliente, eu percebo quais são as necessidades dele, né? Explícitas, ok? E as implícitas. Existem necessidades, e na área do agro isso fica muito claro, existem necessidades que às vezes o produtor rural ele nem sabe que ele tem. E aí o consultor de vendas ele precisa fazer esse casamento. Poxa, ele precisa mostrar para o produtor rural que aquilo é uma necessidade para que o produtor rural entenda isso e ele consiga realizar a venda, tá? Então, esse é o ponto de partida da nossa conversa, né? Eu preciso entender o meu cliente, eu preciso ter o foco no meu cliente, mas levar uma solução para o meu cliente. Então, é bom vocês anotarem isso, uma solução para o cliente. Bom, falando de necessidade, a gente precisa entender a pirâmide de Maslow. Eu acho que a maioria de vocês sabem o que é a pirâmide de Maslow, mas são os níveis de necessidades do ser humano. Então, na base da pirâmide estão as nossas necessidades fisiológicas, né? Que é comida, dormir, beber água, essa é a necessidade básica nossa. Depois a gente tem uma necessidade
de segurança, uma segurança física, uma segurança moral, uma segurança alimentar. Depois, a necessidade social, que aí são as relações sociais que nós temos, desde as mais próximas até as relações mesmo, que envolvem aí relações mercadológicas. Depois disso, eu tenho uma necessidade de ser reconhecido como indivíduo, né? Uma necessidade de autoestima, e no final, no topo da pirâmide, a gente tem aí a necessidade de realização pessoal. Ok, percebam, as maiores necessidades são as necessidades básicas e as menores necessidades são as de realização pessoal. Essa pirâmide, ela é muito interessante quando eu penso em marketing, porque o meu produto ele tem que atender uma necessidade. Eu acabei de falar isso, né? Que é aquela coisa de entender o cliente. Então, o meu produto precisa atender uma necessidade. Qual necessidade ele atende? Isso tem que deixar muito claro. Não, mas calma, professor. O meu negócio é B2B. Eu vendo para uma empresa independente. Independente. A gente tem que lembrar que a empresa é uma pessoa. Só que é uma pessoa jurídica. Né? Ela nasceu de um contrato, mas ela é uma pessoa. Então, se ela é uma pessoa, ela também tem necessidades. Só que as necessidades podem ser organizadas dessa forma? Sim, da mesma coisa, né? Você tem as necessidades básicas do seu cliente, ainda que o seu mercado seja B2B, ainda que o seu mercado seja, né, para a empresa. Você precisa entender isso, ok? Então, eu aloco o meu produto conforme a necessidade do meu cliente. E eu vou montar a minha estratégia para satisfazer essas necessidades. Tá, e a ideia do marketing, né? Se eu penso só em divulgação, eu estou pensando só em propaganda. E propaganda é um pedacinho do marketing. Propaganda é uma ferramenta do marketing. Uma ferramenta que eu posso usar em vários suportes, várias mídias. Eu posso fazer propaganda no Instagram, eu posso fazer propaganda na televisão, eu posso fazer propaganda no rádio, eu posso fazer propaganda no outdoor, eu posso fazer propaganda num panfleto, mas a propaganda é só uma ferramenta, certo? Eu preciso, quando eu penso em marketing, eu penso em algo maior. Eu penso num guarda-chuva, eu penso em estratégias, né? Eu penso em atender necessidades e em me destacar no mercado. Então é quase como uma guerra, é um jogo de estratégia, ok? Bom, hoje basicamente nós temos dois grandes grupos de mídias, tá? Lembrando que mídia é o suporte. Então, eu tenho dois grandes grupos de mídia. Quais são esses grupos de mídia? Eu tenho as mídias online e as mídias offline. Professor, qual que é a grande diferença das mídias online para as mídias offline? Hoje em dia, as mídias online, que são aquelas ligadas à internet, então quando a gente fala online, eu estou falando de internet. Então, as mídias ligadas à internet hoje são as que têm o maior destaque, né? Por que tem o maior destaque? Porque tem a melhor resposta. E eu já vou explicar por que ela tem a melhor resposta. As mídias offline, elas responderam muito bem durante décadas, né? Falando do marketing moderno. Elas responderam muito bem durante décadas. Só que hoje a resposta delas está muito mais nichada. Nossa, que palavra estranha, professor. É, porque ela está uma resposta para nicho específico. Então, olha que interessante. Volta na pirâmide de Maslow. Se o seu produto é um produto de necessidade básica, por exemplo, você tem uma empresa que você vende arroz para o consumidor final. Então, você tem uma marca de arroz, a marca Tio Fabinho, né? Já vou pegar meu nome. A marca Tio Fabinho. Então, marca Tio Fabinho, ela é um produto que atende uma necessidade, necessidade básica, né? Tá na base da pirâmide aí de Maslow. Bom, uma mídia offline talvez me ajude mais do que a mídia online. Olha que interessante. Então, por isso que eu preciso fazer as alocações corretas. Por quê? Porque é um produto consumido em larga escala. Se é um produto consumido em larga escala e é um produto de necessidade básica, é natural que as pessoas não prestem muita atenção nele, ok? Porque ele não se torna um produto do desejo das pessoas. Então, fazer uma propaganda numa mídia offline, por exemplo, eu divulgo o arroz tio Fabinho na televisão, vai dar um resultado bom. Vai dar um resultado bom. Mas se eu já tenho um produto
um pouco mais complexo, ou um produto que ele atenda uma necessidade acima na pirâmide, talvez eu tenha que começar a pensar na mídia online. Por quê? Qual que é a grande diferença? A grande diferença é o padrão da entrega. Então prestem bastante atenção nisso. Qual é o padrão de entrega de cada uma dessas mídias, ou seja, de cada um desses suportes? A mídia offline, ela faz uma entrega pulverizada, tá? Como assim uma entrega pulverizada? Imagina que você tem um canhão, então imagina aquele canhão de desenho animado que bota fogo, então imagina um canhão daquele, você tem um canhão, e esse canhão é cheio de flechas. Você atira o canhão, você, né, põe a tocha lá no canhão e você atira. O que que acontece? Essas flechas, elas vão se disparar para todo lado. E aí elas vão pegar em uma pessoa, ela pega certinho, na outra ela só sai de raspão, na outra ela nem pega, né? Passa flecha para todo lado. O que acertar, acertou. Isso é a mídia offline. A mídia offline, ela dispara. Então, quando você põe um outdoor numa rua, você não sabe quem vai passar naquela rua. Então, é normal que quem passar vai ver. E aí, se a pessoa não está impactada, ou seja, se a pessoa não está interessada naquele produto, ela simplesmente vai bloquear aquele outdoor, ela nem vai ver. Ela vai ver, mas não vai enxergar. Olha que interessante. Mesma coisa uma propaganda de TV. Se a propaganda não chamar a atenção da pessoa, se a propaganda não tiver um quê de diferente, ela vai passar batido, você não vai lembrar da propaganda. Já a mídia online é diferente. A mídia online, não sei se vocês já assistiram aquele filme Jogos Vorazes, mas a mídia online é a menininha dos Jogos Vorazes. Né? Quem assistiu o filme de Jogos Vorazes, você sabe, tinha uma menininha que ela disparava flechas. E ela não errava nenhuma flecha. Toda flecha que ela errava, ela acertava. É a mídia online. A mídia online é a menininha dos Jogos Vorazes, certo? Ela não erra. Por que que ela não erra? Porque quando você se cadastra, por exemplo, no Instagram, você deixa uma série de informações para o Instagram, ou para o Facebook, ou para qualquer outra mídia. Você deixa uma série de informações. E conforme você vai usando o aplicativo, o algoritmo, ele vai coletando cada dia mais informações. Então ele sabe a sua preferência, ele sabe o seu interesse, ele sabe aquilo que ele tem que mostrar para você. Então, quando um anunciante contrata uma mídia como essa, o tiro é certeiro. Por quê? Porque ele sabe que o produto vai atingir aquela pessoa que ele quer. Isso está na apostila de vocês, é o que a gente chama de segmentação. Então, eu segmento o meu público-alvo, eu segmento a minha persona. Hoje em dia, a gente vai além do público-alvo, a gente fala da persona, que é aquela pessoa que tem aqueles interesses naquele assunto. Ok? Perfeito. Bom, independente se a mídia é online ou offline, eu preciso pensar nos 4 P's do marketing. Quais são os 4 P's do marketing? Produto, preço, praça e promoção. Bom, lembrando que a gente está falando de marketing, a gente não está falando de finanças, tá? Nossa, professor, por que esse alerta? Esse alerta é muito simples. Preço, vamos pegar aqui o preço. Preço em marketing, eu trato preço diferente do preço que eu trato em finanças. Vocês devem ter estudado finanças e vocês devem ter visto que o preço é uma fórmula onde eu tenho o meu custo variável mais o meu custo de oportunidade mais o meu lucro, ok? Então, preço em finanças é custo de oportunidade, perdão, preço em finanças é custo variável mais margem de contribuição mais lucro. Então, custo variável mais margem de contribuição mais lucro, eu formo o preço. Ok. Isso lá em finanças, porque no marketing não. No marketing eu vou usar o preço como uma estratégia de venda. Eu vou usar o preço não pelo preço do produto que ele tem que ser. Eu vou usar o preço como um diferencial do meu produto, tá? Então, esse é o primeiro alerta. Mas vamos entender cada um dos 4 P's. Primeiro, o produto, né? O produto, você tem que pensar naquilo que você oferta, né? Então, esse produto, ele é um produto naturalmente desejável
Ele é um produto necessário, ele é um produto, agora que vem a sacada, que atende qual necessidade. Se o seu produto não atende uma necessidade, você pode até tentar criar essa necessidade, tá? Que é outro objetivo do marketing, criar necessidades. Você pode até tentar criar essa necessidade, mas é improvável, tá? Grandes empresas, grandes corporações, elas conseguem criar necessidades. Corporações domésticas, corporações mais do dia a dia, é muito relativo, é muito difícil você criar uma necessidade. Então, a grande ideia do produto é ver se esse produto atende uma necessidade. O seu produto ele pode ser o melhor produto do mundo, mas se ele não atender uma necessidade, não vai fazer sentido. Por exemplo, as melhores máquinas de escrever do mundo são as Olivettes, né? Pelo menos que eu conheça, né? São as marcas Olivetti, né? A Olivetti elétrica é a melhor, nossa, máquina de escrever maravilhosa, mas não atende mais a necessidade de ninguém. A não ser a necessidade do colecionador, a necessidade de alguém dessa forma. Perfeito? Então, primeiro, o produto ele tem que ter o que a gente chama de aderência. Ok, meu produto tem aderência, meu produto eu já defini ali quem ele atende, qual é o nicho, qual é a persona, qual é o público-alvo, então eu decido agora o preço. O preço ele é um diferencial de mercado quando eu penso em marketing. Vale ressaltar isso sempre. O preço é um diferencial de mercado quando eu penso em marketing. Então, aquela coisa de colocar um preço mais alto ou mais baixo depende da minha estratégia. Então, geralmente, quando que eu coloco o meu preço mais baixo? Se eu estou entrando no mercado consolidado, num mercado que já tem muitos concorrentes, é normal que eu entre com preço um pouco abaixo. Um pouco abaixo, não muito abaixo. Porque muito abaixo, o consumidor também desconfia. O consumidor desmerece o produto. Olha que interessante. Então eu tenho que entrar com um preço um pouco abaixo. Esse preço a gente chama de preço de desnatação. É como se eu tivesse uma caneca cheia de leite fervido e eu tenho uma nata em cima. E eu tenho que tirar essa nata para poder acessar o leite. É a mesma coisa. Eu tenho que tirar a camada protetora do mercado. Como é que eu tiro essa camada protetora? Com um preço um pouco mais baixo. Né? Isso é muito comum em preços, por exemplo, pegar um produto do agro, cerveja, um produto que todo mundo conhece, é um produto do agro. Cerveja faz muito isso, né? Como cerveja nós temos poucas fabricantes e muitas marcas, dependendo da categoria da cerveja, quando uma fabricante vai lançar uma marca nova ou alguma diferencial, né, alguma peça diferencial, o que ela faz? Ela entra muitas vezes com preço de desnatação. Isso é muito comum nesse tipo de mercado. Bom, mas eu também posso colocar um preço mais alto, que é o que a gente vê, por exemplo, com telefone celular. Telefone celular, se você pegar as duas marcas líderes, que eu não vou falar o nome, mas se você pegar as duas marcas líderes, você vai ver que tem um gap, ou seja, uma diferença de preço muito grande entre as duas. Por que tem uma diferença de preço muito grande entre as duas? Porque o preço é um diferencial. Então, uma marca, ela vende, além das funções do celular, ela vende um valor agregado que você percebe no preço. Então, quando você olha o preço daquela marca, você vê que tem uma distinção de público-alvo pelo preço. Ok? Bom, mesma coisa praça, né? Praça é muito importante, é onde eu vou vender o meu produto. Praça é como o produto chega no meu consumidor. Vamos supor que eu venda um produto leve, um produto como uma caneta, um produto fácil de transporte. Esse produto é normal que eu consiga, por exemplo, vendê-lo pela internet. Eu consigo atingir praças do mundo inteiro. Mas se eu vendo, por exemplo, milho em grão, eu sou um cerealista e vendo saco de milho para produtor rural, dá para galinha, para aquele pequeno produtor rural da pagalinha, não estou nem falando de grande produtor rural, porque o grande produtor rural compra uma carreta, estou falando daquele cara que compra de saquinho em saquinho, que o preço, olha que interessante, vamos voltar no preço, que o preço é um diferencial, ele vai comprar o milho mais barato que ele achar, e porque ele compra de saquinho em saquinho. Se o meu negócio é esse, eu tenho que ter uma localização muito estratégica.
Eu tenho que ter uma localização, por exemplo, na saída da cidade. Eu tenho que ter numa rua de fácil acesso, certo? Então, numa avenida ou numa rua de grande tráfego. A praça onde o meu produto vai ser entregue para o meu consumidor faz toda a diferença. Ok, e além da praça? Além da praça é promoção. O que é promoção? Eu posso trocar a palavra promoção por propaganda, tá? Então, promoção é a maneira que eu vou divulgar. Que aí a gente volta lá na conversa que a gente teve das mídias, mídias offline e mídias online. Então, eu vou definir a minha estratégia de propaganda, minha estratégia de promoção. Promoção aqui não é promoção de preço, tá? A gente confunde o nome, mas por isso que eu gosto de trocar a palavra promoção pela palavra propaganda, tá? Então fica o P, que é o P da propaganda. Ok. E além disso? Bom, além disso, gente, a gente tem aqui o nosso funil de vendas. O que é o funil de vendas? Percebam, eu preciso saber, dentro do marketing, o que eu estou conseguindo atrair. Atrair é a propaganda. Atrair é como eu consigo prender a atenção do meu interessado, né? Do meu prospect, ou seja, aquele cliente em potencial. Então, como é que eu consigo isso? Bom, de forma online, aí está só um funil online, porque hoje o foco do marketing é online. Eu posso ter campanhas, né, em diversas mídias, eu posso criar um e-book, que é o marketing de conteúdo, eu posso fazer um webinar, posso fazer eventos online, eu posso publicar vídeos, eu posso criar um blog. Isso é para quê? Isso é para atrair, certo? Eu estou atraindo gente para o meu negócio. Eu não estou vendendo. Isso tem que ficar muito claro. Eu não estou vendendo, eu estou atraindo, estou chamando a atenção dessas pessoas. No offline tem um monte de forma também. Eu posso colocar uma placa, eu posso colocar um boneco, daqueles bonecos que fica de ar, que fica se chacoalhando, não sei. É atrair, é chamar a atenção. Perfeito. Depois que eu conseguir atrair, eu preciso converter. O que é converter? Converter é quando eu consigo contato com esse cliente. É quando efetivamente eu consigo contato. Então, é quando esse cliente deixa um formulário, é quando esse cliente entra numa landing page, é quando esse cliente me telefona, é quando esse cliente me manda um WhatsApp, é quando esse cliente ele ele acessa um chat da minha página da internet, né? É quando eu consigo ligar para ele, né, que é o call to action, ou seja, quando eu consigo ligar para esse cliente porque ele já deixou um contato. Isso é conversão. A conversão depende de mim. A atração depende da campanha. A conversão depende de mim. Eu não posso ser uma empresa que eu tenho uma atração linda, maravilhosa, nossa, que empresa bonita, e na hora de atender, os meus atendentes sejam péssimos atendentes. Isso não vai funcionar, perfeito? Isso não vai ser legal. Então, eu preciso prestar bastante atenção nisso, tá? Ok, a conversão depende de mim. Depois que eu converti, eu faço a venda. Ou seja, aí eu fecho com o cliente. Quando que eu fecho com o cliente? Na hora que eu aperto a mão dele. Né? Virtualmente, o que é apertar a mão? É quando a gente passa um e-mail de formalização, quando a gente marca uma reunião virtual, é quando a gente, né, quando esse cliente já acessa a nossa newsletter. Isso é fechar o cliente. É quando o cliente efetivamente compra, paga, muito obrigado, eu peguei na mão dele. Só que a venda não acabou aí. Né? A venda, na verdade, essa venda acabou, mas você tem que começar as próximas. E como é que eu começo as próximas? Eu preciso fidelizar esse cliente. Né? Eu preciso tornar esse cliente, que pode ser um cliente eventual, eu preciso torná-lo um cliente recorrente. Ele precisa voltar a comprar de mim, certo? E para isso eu tenho que ter muitas e muitas estratégias. O melhor dos mundos é quando esse cliente defende a minha marca, que é o que eu brinco de quem tem de dono de Toyota. Você já viu dono de Toyota? Dono de Toyota defende a marca deles, né? Não tem jeito. Quer dizer, eu não podia falar o nome da marca, mas agora eu já falei. E é isso aí, né? A gente precisa prestar atenção nisso. Bom, as empresas, como eu falei para vocês, como que ela consegue fidelizar um cliente? Ela consegue fidelizar o cliente pensando, primeiro, em vender soluções, mas, sobretudo, olha que eu destaquei a palavra aí, vender experiência. O que é uma experiência? O cliente tem que ter uma experiência, né?
A compra tem que ser um acontecimento. Professor, mas eu vendo milho na saída da cidade. É a mesma coisa. O cliente tem que ter uma experiência, ele tem que chegar no seu lugar, ele tem que olhar a loja toda arrumadinha, ele tem que olhar os sacos de milho todos costuradinhos, bem fechados, bem pesados, se ele quiser auditar, ter um atendimento bom, ter um atendimento prático, ter formas de pagamento diferentes, tem que ter uma experiência, né? Uma experiência positiva. E quando eu falo de experiência, eu tenho que pensar em duas coisas. Primeiro, é o que a gente chama de user experience, e a outra que a gente chama de user interface. O que é isso? Só para vocês terem claro. Qual é a experiência do usuário? Como é que ele usa comigo, né? Como é que é a forma que ele usa o meu produto? Como é que é a forma que ele usa a minha empresa? Né? Então ele acessa a minha empresa como? Ele acessa a minha empresa só fisicamente? Ele acessa a minha empresa fisicamente e via celular? Né? Quais são os objetivos desse cliente? Esse cliente é um cliente que hoje ele está engajado, a minha empresa está engajada, né? É um cliente que eu vou acessá-lo via estratégias como storytelling, né? Que são estratégias onde eu conto uma história e ele se sente incluso nessa história e ele acessa a minha empresa, né? E qual é a interface que eu estou entregando para esse cliente? Né? Qual é o layout, o meu design visual? Né? O que esse cliente sente quando ele entra na minha empresa? O que ele sente quando ele compra um produto meu? O que ele sente, né? Agora eu vou mudar o slide, nessa jornada. Então prestem atenção, o cliente ele tem uma jornada, né? Que é a jornada de compra, a jornada do cliente até fazer a compra. Então, como é que é essa experiência dele? Né? Como é que ele descobre a minha marca, que é a boca do funil? Depois que ele descobriu minha marca, como é que eu consigo que ele reconheça a minha marca como diferente, que ele reconheça o meu produto como superior, que é o que a gente chama de entregar valor? Depois disso, né, qual é a consideração que ele vai ter com a minha empresa, que é aquilo que eu falei, é o meu ponto de contato com ele, que isso depende de mim? E dessa consideração, ele vai manter a decisão de compra? Eu preciso pensar nesse caminho. Isso é o marketing. E aí, para cada uma dessas, eu tenho uma estratégia. Então, é aquilo que eu falei no chat para vocês. Eu tenho que pensar de forma omnichannel. Eu não posso chegar no meu site, falar que eu sou uma empresa linda, maravilhosa, e quando o cliente chegar na minha loja, o meu vendedor está mal-humorado. Eu não posso postar, né, no meu Instagram, né, que o meu produto é maravilhoso e quando o cliente vai usar, o meu produto é igualzinho dos outros. Né? E isso tem que ficar claro, porque eu não posso gerar insatisfação no meu cliente. Então vamos supor que eu venda a ração. Eu fabrico ração ou eu vendo a ração de uma outra fabricante e eu falo que é a melhor de todas as rações do mundo. E o meu cliente abre o saco de ração, é um saquinho comum, como qualquer outro saco de ração, e na hora que ele abre a ração, ele olha e é uma ração que ele vê que não tem nada de diferente. Poxa, eu acabei de acabar com o meu marketing, as coisas não estão conversando, né? Ele vai ter uma experiência que de repente ele está comprando algo maravilhoso, quando ele percebe que é só algo comum. Isso não existe, né? Isso é fake news. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com esse relacionamento omnichannel, né? Eu preciso ter tudo conversando. A minha atendente tem que ser simpática, a minha telefonista tem que ser simpática, o meu vendedor tem que ser um vendedor que faça uma venda consultiva, porque eu preciso atender problemas. Ok? Bom, acho que a gente já até passou do tempo, mas o foco é esse. Vamos lá, qual que é a nossa atividade reflexiva? Eu quero que você cite para a gente lá no fórum, tá? Cite para os seus colegas, uma empresa do agronegócio que além de vender uma solução, tá? Para os produtores rurais, ela também se preocupa com o UX, ela também se preocupa com a jornada de compra do cliente. Uma empresa que vocês percebem que o que ela mostra é o que ela entrega, o marketing dela é o que a gente chama de marketing responsável. Não é o marketing agressivo. O marketing agressivo cada dia perde chance, né? É o marketing responsável que ganha chance. Hoje nós temos acesso à informação, tanto para o bem quanto para o mal. Então a gente pode falar bem da empresa quanto falar mal da empresa.
Por isso que as empresas que têm um marketing responsável são empresas que se destacam. Eu quero que você diga isso, eu quero que você me cite uma empresa dessas, do agronegócio, e que você explique a sua resposta. Né? Por que você acredita que ela tem esse marketing responsável, que ela tem essa jornada de compra, essa jornada do cliente, essa experiência do usuário muito bem feita. Ok? Pessoal, é isso. Eu espero as respostas de vocês lá no fórum, já até passou o tempo de gravação, mas não, mas acho que vai dar bom, tá? Eu vou esperar lá e lá a gente conversa, tá bom? Um abraço, bons estudos para vocês.